E a gente já abre esta edição trazendo esta informação sobre o Silvinei Vasquez, melhor dizendo, né? Ele que era chefe da Polícia Rodoviária Federal e segue preso desde agosto do ano passado por uma suposta interferência no segundo turno das eleições presidenciais em 2022. Já são 8 meses que o ex-chefe da PRF segue sem nenhuma resposta positiva do ministro Alexandre de Moraes. A defesa de Silvinei apresentou, inclusive, 2 pedidos de soltura e todos foram negados por Moraes. No último dia 17, na semana passada, foi apresentado, então, uma nova petição para a saída do ex-diretor da polícia, sob o argumento de que a prisão por tempo indefinido é ilegal. Moraes tem considerado que os requisitos para manutenção da prisão preventiva de Vasquez seguem válidos. Ainda de acordo com a defesa, não faz sentido o argumento de que o ex-diretor da PRF deve permanecer preso para evitar que ele influencie no ânimo das testemunhas. No trecho, inclusive, dessa petição, divulgado pela Folha de São Paulo, os advogados chegam a comparar a situação de Vasquez à de Bolsonaro, também investigado. Em novembro do ano passado, vale lembrar que a defesa de Silvinei chegou a afirmar que ele corria risco de ser até envenenado na cadeia, além de já ter perdido 12 quilos, isso naquela época, desde que foi preso em 9 de agosto. Gustavo Lopes, temos aí 8 meses completos e, como a gente destacou no início aqui da informação, Silvinei Vasquez permanece preso sem uma denúncia. Isso pode ser caracterizado com mais uma perseguição política, já que a gente está falando de uma situação que ele é acusado de ter atrapalhado as eleições em 2022, uma acusação feita, inclusive, pelo partido do Lula. Sem dúvida, Berê, sem dúvida. Isso é perseguição política, é ditadura judicial, é tudo isso, né? E vamos lembrar a operação em que ele fez lá, que eles dizem que foi feita uma perseguição em relação ao Partido dos Trabalhadores. Na verdade, ele está fazendo o trabalho dele. Ele era o chefe da PRF. A PRF, historicamente, faz operações na véspera, né, das votações, justamente para evitar aquele panfleto de boca de urna, né, e vamos lembrar, as notícias da época mostram, ainda que a gente estava no meio daquela comoção, né, diante do resultado que foi anunciado, mas existiam várias operações mostrando que o dinheiro vivo estava circulando em várias regiões do país para compra de votos. E aí, é óbvio, eles precisam tirar esse cara de circulação, esse cara é um inconveniente ficar solto. Mas veja, isso é perseguição política, isso é ditadura judicial, a gente não pode, não existe razão, não existe embasamento jurídico para manter o Silvinei preso, assim como não existe embasamento jurídico para manter o Daniel Silveira preso, que, aliás, sequer deveria ter sido preso. Não existe embasamento jurídico para manter Felipe Martins preso. Olha a quantidade, isso sem contar as pessoas presas injustamente no 8 de janeiro. Então, olha a infinidade de coisas, de arbitrariedades que estão sendo cometidas no Brasil, e o pior, eles falam que isso é para proteger a democracia, que isso é para proteger o Estado Democrático de Direito. Na verdade, o que eles estão fazendo é justamente atacar essas instituições, atacar a democracia, atacar a liberdade de expressão, e é muito grave que a gente está vivendo. De outro lado, vamos lembrar, semana passada o Congresso começou a se debruçar sobre um veto do presidente Lula exatamente em relação às saidinhas, ou seja, o Congresso derrubou a possibilidade de que os presos, inclusive traficantes, homicidas, estupradores, saíssem em datas específicas, né, nas chamadas saidinhas. E aí o que o governo fez? Foi lá e vetou isso, ou seja, o governo é a favor de que os presos possam circular livremente, de vez em quando saiam de férias, né, curtam uma folga aqui do lado de fora e sigam cometendo crimes. Agora, presos políticos, não, esses aí a gente deixa preso mesmo sem processo, mesmo sem acusação, mesmo sem prerrogativa legal para estar preso. Então, esse é o Brasil do momento, e é por isso que os líderes políticos precisam se manifestar em relação a isso, né? A própria CNBB fez uma manifestação lamentável
defendendo o veto do Lula na questão da saidinha, e agora eu não vejo a CNBB se manifestando em relação a esses presos políticos. Então a gente precisa, não só a CNBB, a OAB, todas essas entidades representativas precisam se manifestar, porque o que está acontecendo no Brasil hoje é sim perseguição política. Silvinei é um preso político, Daniel Silveira é um preso político, Felipe Martins é um preso político, e a gente, afinal de contas, vive numa democracia ou numa ditadura? Eu costumo dizer que a gente vive numa democracia trans. É ditadura, mas se identifica como democracia. Perfeito, Gustavo. Eu não sei se meu som está saindo, sim, né? Eu estava olhando aqui outros assuntos de hoje, inclusive, né, além deste assunto que foi algo que não faz o menor sentido. Eu acho que a grande argumentação não é nem tanto comparar com Bolsonaro ou não, né? A grande argumentação é não tem tempo definido de prisão. Ou seja, a gente está falando aqui não é nem sequer de uma pessoa que foi julgada, né, ou que está esperando o julgamento. Não, ele nem sequer foi denunciado. Isso é importante as pessoas entenderem. Está na fase de investigação. Então você está na fase de investigação, o que no Brasil, qualquer outro preso comum teria uma série de benefícios, tá? Por exemplo, se a pessoa tem diploma, né, de ensino superior, numa prisão preventiva, nessa fase de prisão ali antes de uma condenação, ela fica numa cela especial, ela não vai para um presídio comum, ela não vai para uma cela comum. Isso aí, em todos os casos, Felipe Martins, está sendo ignorado, né? Então você já tem esse primeiro problema. E aí, essa outra anormalidade, isso aqui é uma coisa absurda. Você nem sequer tem uma denúncia, ou seja, a pessoa ainda nem foi acusada, e ela já está cumprindo pena em cadeia comum, né? E quanto tempo? Não tem. Não tem, é indefinido. Porque isso é pior do que uma pessoa condenada, tá? Porque a pessoa condenada, ela sabe o tempo de cadeia que ela tem. No caso do diretor da PRF, nem isso ele sabe. Ele não sabe quanto tempo ele tem de cadeia, gente. Isso aqui é completamente absurdo. Isso é típico de republiqueta, de ditador mesmo, estilo Coreia do Norte, estilo Rússia, estilo China, estilo Cuba, Venezuela. É isso que eles fazem. Eles pegam o opositor político, colocam ele na cadeia e ele fica lá mofando e não está nem aí. Mas não foi nem julgado, mas não importa. E aqui, esse caso específico, para relembrar, foi aquele da PRF querendo fazer blitz, né? Fazendo as blitzes ali com ônibus que estavam levando as pessoas para votar, mas que estavam ali em situações ilegais. E aí o que a PRF fez? Para evitar o problema das pessoas não votarem, elas mesmas conseguiram transporte. A própria PRF conseguiu transporte para as pessoas irem para os locais de votação, né? Ou seja, é uma situação assim completamente absurda. E aí não tem como não pensar em perseguição política. Ele está passando por isso simplesmente porque ele já se mostrou publicamente como um apoiador do presidente Bolsonaro. E aí saiu também hoje uma outra notícia, que é a de que Moraes mandou prender lá o marceneiro do 8 de janeiro, apesar de pedido de vista do André Mendonça, outro ministro do STF. O que aconteceu nesse caso? Ele ficou 8 meses preso, depois ele ficou em liberdade condicional ali, com a tornozeleira eletrônica, foi julgado, foi condenado, só que ele entrou com recurso, tá? Há um tipo de recurso aqui, vou pegar aqui um nome para vocês para falar, que são os embargos infringentes, que é quando você está entrando com recurso contra um acórdão que não foi unânime, uma decisão não unânime. Foi o caso desse marceneiro aqui, um senhor de 61 anos, que estava nas manifestações lá do 8 de janeiro e, por causa disso, né, foi preso, foi condenado, se não me engano, a 16 anos de cadeia, né? E agora a defesa está tentando fazer com que a própria jurisdição do STF
possa valer alguma coisa, porque eles falaram que, olha, o próprio STF entendeu, lá no caso do Lula, por exemplo, que você só pode ser preso quando tiver o trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso. No caso dele, ainda cabe recurso. O André Mendonça, ali no julgamento do recurso dele, pediu vistas, que ele tem até 90 dias, né, para voltar o julgamento. E aí, durante esse pedido de vista, ele já pediu novamente para a prisão deste senhor, né? Então, assim, vale ou não vale a jurisdição do próprio STF? Ou só vale para alguns, né? Essa é a grande pergunta, Berenice, que a gente se faz nesse momento tão terrível do judiciário brasileiro. Exatamente. Eu gosto muito de comparar, né? Como aqui no Brasil são 2 pesos e 2 medidas. Nós temos o Silvinei Vasquez, que, como você bem lembrou, Max, ele foi perseguido porque ele declarou apoio, fez uma postagem na época das eleições, e se declarou apoiador de Jair Bolsonaro. Mas a gente está com uma manchete aqui, que o Gustavo Lopes, inclusive, bem lembrou, a gente vai compartilhar agora com vocês, de 2022, né, Gustavo? Olha só, a PRF estava fazendo o trabalho dela, diferente do que a Polícia Federal faz hoje. Olha aí, Operação Eleições, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal apreendem mais de 4 milhões em compra de votos, né? Então, isso foi no dia 28 do mês de outubro. E, de fato, tivemos situações como essa. E essa operação da PRF foi justamente para evitar, porque é proibido, né, pela lei eleitoral, você, um partido, enfim, não pode pegar os eleitores, colocar todos dentro de um ônibus, porque isso condiciona aquelas pessoas, então, a votar em determinado partido. É caracterizado uma espécie de compra de votos, né? Você está levando a pessoa até o seu colégio eleitoral. Não pode isso. E hoje, Silvinei Vasquez está preso sem denúncia, né, Gustavo? E é uma situação assim que eu fico imaginando o que o diretor da Polícia Federal, por exemplo, que está hoje no comando, indicado pelo presidente Lula, ele não teve a capacidade nem de ir no Senado prestar esclarecimento quando foi questionado ali em relação ao tratamento do jornalista Sérgio Tavares. Está aí circulando para lá e para cá, né? Todo mundo sabe que ele já trabalhou no governo de Dilma Rousseff, ele era coordenador de campanha da parte da segurança da campanha do presidente Lula. E Bolsonaro, na época, que queria indicar alguém, tá aí a manchete. Obrigada, Rebeca. Aí a manchete de 2022, Gustavo, mostra que a PRF estava fazendo o seu trabalho, não é isso? Sem dúvida. E isso foi exatamente na véspera do segundo turno, né? Houve no país inteiro apareceram operações como essa, né? De dinheiros, né? Dinheiro sendo distribuído para compra de votos. É evidente que era disso que se tratava. E o Silvinei, quando vai depor na CPI, né? Do 8 de janeiro, no Congresso, ele fala coisa que as pessoas ali que estavam ali, a relatora, o presidente, né? O pessoal do governo não queria ouvir. Então, assim, ele foi extremamente incisivo e muito claro nas suas declarações em relação tanto a essa questão das operações, quanto em relação ao 8 de janeiro. E aí se tornou inconveniente, é melhor tirar de circulação esse cara, porque esse cara está falando verdades inconvenientes. E aí socaram ele na cadeia e ele está 8 meses preso, simplesmente sem motivo algum. É algo completamente kafkaniano que a gente vive hoje no Brasil, mas, como a gente falou antes, é uma perseguição política claríssima, claríssima. Porque ele não só era um apoiador do presidente Bolsonaro, como era uma peça ali que desnudou por meio dessas operações o que havia de fato compra de votos, e quando foi chamado a CPI, acabou com a narrativa, né, de golpe, dessas bobagens todas que foram criadas em relação ao 8 de janeiro. Então, é melhor deixar esse cara fora de circulação. E é isso, e aí o Max trouxe muito bem, isso que os regimes totalitários fazem. Eles calam os opositores, eles silenciam os adversários, ou prendem, ou tiram as redes sociais, ou exilam. É isso que a gente vive hoje no Brasil, e tudo segue como se nós estivéssemos vivendo na mais perfeita
harmonia, na mais perfeita normalidade, não. A gente está vivendo, sim, uma ditadura que é encabeçada pelo judiciário. É um sistema hoje que governa o Brasil, liderado pelo governo federal, mas com aliados, né, tanto no Congresso quanto no sistema judiciário, que legitima essas perseguições, né? Então, é grave e, enfim, uma pena, porque isso tem sido denunciado, inclusive, no exterior, e o Brasil segue fazendo, diariamente, cometendo abusos por meio, sobretudo, da Suprema Corte. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.